Olá, muito boa tarde, bem-vindo a estas conversas na Eclésia. A cada dia, de segunda a sexta-feira, neste mês de outubro, trago-lhe novas experiências missionárias. É precisamente sobre essa temática que hoje vamos falar com o Padre João Paulo Freitas, missionário do Espírito Santo. Boa tarde, Padre João Paulo. Obrigada pela disponibilidade de falar connosco. Padre João Paulo, quer dizer-nos onde é a sua missão? Sim, estou em Angola, numa missão a norte, na Arquidiocese de Malange, que faz fronteira com várias províncias. O Ije, da Latano, Kwanza Norte, e depois a parte do Baza Congo, né? E então estamos assim a girar essa parte. O Padre João Paulo é um jovem missionário. Sempre teve o sonho de partir em missão? Sim, sempre foi a minha paixão. Quando conheci os espiritanos, uma das grandes riquezas foi esta mesmo, de ir para os lugares onde ninguém quer ir, e sobretudo a primeira evangelização. E esta foi a maior loucura que eu pude escutar com o testemunho de outros missionários, de partir em missão. Então, sempre que me deram a oportunidade de partir, preparei as malas e logo fui, sem pensar duas vezes. Angola foi o primeiro destino? Não, havia vários. Depois, com estas conversas com os superiores, chegamos à conclusão que seria Angola, né? E para mim foi a maior paixão. O que é que sabia de Angola quando recebeu assim esse destino no colo? Não conhecia muito de Angola. Aquilo que eu ouvia de outros missionários, né? As partilhas que eles iam fazendo, sobretudo no tempo da guerra, e os desafios que a guerra trouxe, e isso foi, pronto, a gente vai escutando estes testemunhos e ao mesmo tempo vai fortalecendo a nossa vocação missionária. E quando surgiu essa hipótese de partir, claro, o interesse foi maior, então aí dediquei um bocadinho mais de conhecer a cultura, a nível da igreja, como é que estão a trabalhar, como é que está composta a minha arquidiocese, como é que está composta a minha missão, informando como é que foram trabalhando, fui-me assim informando mais, porque esta paixão missionária é sempre algo que vamos alimentando dia após dia, não é? E quando somos nomeados para algum sítio, claro que essa paixão obriga-nos a conhecer o melhor aquilo que foi dito sobre ela, para depois nós sabermos onde estamos. Depois fazemos a nossa própria experiência também, né? E como é que foi assim esse início da própria experiência? Quando chegou a Angola, qual é que foi assim a primeira impressão? Pois, quando cheguei a Angola, estávamos a celebrar os 40 anos da independência. Então havia muitas notícias sobre o estado económico, o estado político, tudo mais. E então as imagens que apresentavam, e até houve uma reportagem sobre Angola, então houve um interesse de ver. Quando cheguei a Angola, parece que isso tudo mudou, né? Porque a Angola que apresentaram não era a Angola que eu estava a encarar. As estradas eram duras, longos percursos, o calor também, mas tudo isso depois acho que foi, tudo o que fosse de imagens foi morrendo para se integrar mais. E fomos vivendo isso como um grande desafio missionário, né? Sobretudo uma integração, de me adaptar ao clima, ao ambiente, ao povo, e isso, pronto. E quando cheguei à minha missão, então, senti logo com aquele acolhimento próprio, que naquele momento as malas já estavam arrumadas, que ia ficar lá. Foi está lá há 6 anos. Como é que é Sim. assim o dia-a-dia de um missionário na comunidade onde está? Bom, o dia começa bem cedo, temos missa às 6h15, depois temos o atendimento ao povo, e para além disso tenho também uma escola, na qual tenho um dever de dirigir a escola, mesmo no próprio da missão, e tenho um internato com 40 rapazes.
E então vamos gerindo o tempo entre a escola, o internato e a pastoral, quer dizer, visitar as comunidades, as formações aos cristãos, o acompanhamento, e então vamos tentando programando para que nós consigamos dar respostas a todas as áreas, porque a minha missão tem apenas 2, e é uma missão vasta, com 400 quilómetros, o que é uma coisa louca, e então obriga-nos muito esta organização. Eu, que sou mais jovem, e depois tenho outro padre com 82 anos, que está a aguentar a missão, então temos que gerir bem o tempo, a nossa disponibilidade para conseguirmos atender a todos os desafios próprios da missão, da igreja, mas como sempre com alegria, claro. São grandes desafios, conforme me diz. O que é mais difícil para si, há pouco tempo missionário, como jovem, com tantos sonhos que acredito que tenha levado nessa bagagem quando chegou a Angola? O que é que houve aí de barreiras? Não vou dizer tantas barreiras, mas sim, sobretudo, ser quem eu sou, em primeiro lugar, no meio do povo a quem sou chamado a servir. Eu acho que isto é a maior riqueza, porque se Deus confiou-me, chamou-me para servir, Ele vê-me qualidades para que eu devo colocar ao serviço dos outros. E isto faz com que eu viva um pouco isto, não é? Morrer para mim mesmo, morrer dos meus sonhos, daquilo que eu quero implementar e seguir um bocadinho o ritmo do povo e aceitando os desafios através do diálogo, não é? E aí é importante sempre escutar quer os nossos cristãos mais velhos, quer a juventude, para nós conseguirmos integrar um bocadinho as coisas, né? E claro, projetos tenho vários, né? E ainda por cima agora estamos a preparar o jubileu da nossa presença espiritana lá, da Fundação da Missão, juntamente com as Irmãs Dominicanas do Rosário. Então, novos desafios é necessário fazer uma avaliação do caminho feito, da evangelização, e lançando novas propostas de acordo com aquilo que é os desafios da missão, né? Quer a evangelização dos jovens, por causa da questão das seitas que nos invadem em cada momento, de uma formação integral dos nossos cristãos, para que tenham uma fé de facto madura, dos jovens realmente ativos, de uma pastoral da família, esses campos vastos da missão que nos obriga sobretudo a escutar muito, né? Para não vivermos numa evangelização imaginária, mas uma evangelização inculturada, dentro de uma cultura, dentro de uma própria língua, dentro de uma própria mentalidade, que nos obriga também a escutar. Porque o missionário não é aquele que vai já com as malas feitas, pensando que já vai semear tudo, mas, sobretudo, semear nos corações. E acho que isto é a nossa maior riqueza, o testemunho da nossa própria vida no meio do povo. Mas também me falou aí em projetos, em sonhos. Sim. Quer desvendar alguma coisa? Não, sim, tenho projetos, né? Sobretudo a nível da catequese, né? Sabemos que os nossos grandes colaboradores são os catequistas, que animam as nossas comunidades, que são várias, e que é necessário criar propostas de evangelização, né? E a catequese, sabemos que não pode existir de uma verdadeira evangelização se o anúncio não for claro, não é? E então é necessário preparar os nossos catequistas dentro deste grande projeto que é a catequese. Porque sem a catequese não vale a pena estarmos a falar de uma pastoral juvenil, de uma pastoral familiar, porque a base não está construída, não é? Então a catequese na nossa missão, na nossa paróquia, é fundamental, porque sem ela sabemos que não vai haver futuro, não é? E foi assim que os nossos missionários que passaram por lá apostaram, e vamos continuar a apostar porque é a base de toda a evangelização. Para quem não conhece a dinâmica de uma comunidade, quando me fala aí do papel do catequista, quer-nos explicar um bocadinho esse papel tão importante dentro de uma comunidade missionária? Ok, sim. O catequista lá serve de animador das comunidades, e que, na ausência do padre, é ele que deve organizar a sua comunidade, desde a presidência do culto, desde a organização da catequese, desde o acompanhamento
nos momentos mais difíceis da vida. Pronto. São os nossos principais colaboradores, os representantes dos padres, dos missionários nas comunidades. E sem eles nós nunca iríamos conseguir chegar a todos os cantos, porque são eles os verdadeiros pilares e fundadores de muitas comunidades. E então, para que nós tenhamos essas comunidades sólidas, temos que apostar na formação destes grandes homens e mulheres que estão ao nosso lado. Sem eles era impossível, impossível mesmo. Imagino, numa missão com 400 quilómetros, ser impossível. Sim, porque nós temos muitas comunidades sem possibilidade de terem missa diária, não é? Nem mesmo anual, porque é impossível, porque há tempo chuvoso que não dá para chegar em todos os lados, e depois há o tempo seco, onde temos a oportunidade de ir, mas não conseguimos chegar a todos os lados. E isso torna as coisas difíceis. Mas não impossíveis, porque temos estes grandes homens que, de facto, nos apoiam de uma forma extraordinária. Não, acho que não há palavras. São os verdadeiros os profetas no meio do povo, porque são eles que realmente nos ajudam mesmo, muito. Não há palavras. São eles os verdadeiros entusiastas, os verdadeiros aventureiros, os verdadeiros que aguentam muitos desafios, né? E que nós temos que apoiá-los. A certa altura aí na conversa disse-nos que era bom servir sempre com alegria. Imagino que há 6 anos em Angola e com as celebrações tão alegres e com danças tão próprias que já esteja habituado. Sim, muito. As celebrações estão muito bem preparadas, são vividas num clima de festa. E o tempo não é tempo, não é? O tempo é mesmo aquele tempo que é para adorar. Pode demorar 3, 4 horas, para eles não tem importância nenhuma. Não é necessário fazer pausas para descansarem, não é? E o ritmo deles, de facto, nos ajudam a celebrar, não é? Sabendo que as celebrações são festas. E a forma como eles, de facto, vivam estas celebrações ajudam a nós, ao mesmo tempo, a entender o verdadeiro sentido da celebração, que não é essas celebrações mortas, e nem muito menos shows, que muitas vezes podem parecer, mas são, de facto, vivências claras, não é? E aí vemos como é que a evangelização e a cultura se encaixam, não é? A forma como eles, utilizando a língua nacional, as próprias danças típicas, tudo isso para mostrar a riqueza da evangelização. E isso é uma loucura. Padre João Paulo, para terminarmos esta nossa conversa e para quem nos vai seguindo nestes últimos minutos, para alguém que esteja assim a pensar num caminho missionário, que palavras é que poderia dizer neste mês de outubro? Arrisca-te, não é? Acho que seria esse mesmo, não é? Arrisca. Quando foi ordenado, pus como tema da minha ordenação e para a minha vida, faz-te ao largo. Que é mesmo fazer sem contar com os desafios, com os problemas, mas fazer e ter esta capacidade de fazer novas experiências. E um cristão que tenha esta ousadia de fazer novas experiências numa outra cultura onde nós somos convidados a partilhar a nossa fé no meio de um povo, nós saímos muito mais evangelizados do que conseguimos evangelizar. E isto é a maior riqueza. Por isso, vale a pena mesmo arriscar, sentir esta loucura missionária, que isto, de facto, é loucura, porque é preciso viver não com coisas supérfluas, mas ir ao fundamental da nossa própria vida, e isso só os loucos conseguem. Então, quem for louco e quiser arriscar nesta vida missionária, acho que deve fazê-lo, porque não há idades. O que conta é ter esta boa vontade de ir partilhar e receber muito mais do que damos. Fica o convite, fica também este testemunho do Padre João Paulo Freitas, missionário do Espírito Santo, há 6 anos em missão em Angola. Muito obrigada pela disponibilidade de partilhar connosco também essa sua realidade. Obrigado e até à próxima. Boa missão.
A todos Obrigado. aqueles que nos seguem já sabem que a cada dia, de segunda a sexta, a Eclésia traz novas experiências missionárias.